Senhores, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1 do livro Constelação Familiar, do Divaldo Franco. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é o vício mais radical de origem de todos os males que nós temos na Terra. E Deus, nosso Pai, sabendo, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e sabendo os perigos que o egoísmo oferece, ele criou uma solução para esse problema: a família. A proximidade física e os laços de afetividade trabalham exatamente na destruição do egoísmo. Em busca do progresso, é indispensável reencarnar várias vezes. E para que a gente consiga retornar ao mundo, cada uma das vezes, vai ser necessário a união de um espermatozoide com um óvulo. Então, nós já chegamos nesse mundo físico devendo uma gratidão profunda aos nossos pais que permitiram esse nosso regresso. E por desconhecer a finalidade da família, a humanidade está duvidando da sua importância na atualidade. Mas a doutrina espírita vem resgatar essa importância. Impulsionados pela lei do progresso, nós somos submetidos a vivenciar muitas experiências e cada experiência de uma certa forma diferente. Sempre para a aquisição de conhecimentos e moralidade. A nossa tarefa mais importante nessa trajetória de muitas encarnações é trabalhar na boa convivência da família. Olhem, na sociedade a gente até pode ser um bom profissional, um ótimo executivo, um grande orador, uma pessoa de fama, de posição social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, nós estamos falhando. É assim que nesse convívio familiar, quando nós vamos nos preocupar com os próximos mais próximos, nós vamos diminuindo o egoísmo e aprendendo a dividir, a repartir e dar atenção e conviver com aqueles que estão ao nosso lado. Na verdade, fora do nosso lar, nós usamos máscaras. Máscaras para fazer com que as outras pessoas nos aceitem, mas nós não somos isso. É no lar que nós vamos aparecer quem nós realmente somos. É na família que nós demonstramos quem nós realmente somos. O lar é uma escola que Deus preparou para nós, para a gente aprender a amar em várias situações. Amar os pais, amar os filhos, os enteados, os irmãos, os primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, etc. E assim por diante. É ali que a gente aprende. A sociedade tem um destino. E esse destino está ligado ao destino da família. Os senhores sabem que o pai da sociologia é o Emile Durkheim. Ele disse que a família é algo vivo e que a célula básica dessa família, de todo organismo social, é a família. A célula básica da sociedade é a família. E esta célula, ela pode ser cancerosa. E como uma célula cancerosa, ela pode lesionar as células vizinhas, porque ela circula pelo sangue e se deposita em qualquer lugar do organismo e compromete o organismo inteiro. Por outro lado, nós podemos ter uma célula sadia, como um leucócito saudável, por exemplo. Ele vai entrar na corrente sanguínea e só vai fortalecer o organismo. Assim, vocês levem em conta só como uma metáfora. Nós podemos considerar que nossos filhos são estas células que vão circular pela sociedade. Os filhos, pelo trabalho, pelo estudo, pelo casamento, eles vão para lugares diferentes. E eles vão levar a sua formação saudável ou eles vão levar a sua formação negativa.
Mas esta formação negativa que eles podem levar para outros lugares da sociedade, significa que eles estão levando as suas patologias junto. Pode ser uma coisa ruim como uma metástase, mas também pode ser uma coisa boa, como, por exemplo, muitos médicos, muitos cientistas, muitos políticos. Então, nós vemos que tanto as coisas boas viajam pela sociedade, como coisas negativas viajam pela sociedade. E a família tem esse grande papel de forjar esses elementos para a macro-sociedade. Então, agora nós já podemos responder a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. O que justifica a existência da família? Por que Deus nos reúne em família? E aí a gente vai ter uma surpresa, senhor. Olhem o que os mentores espirituais nos dizem. Deus nos reúne em família porque Ele pretende que nós nos relacionemos com a família terrestre inteira, a nossa família planetária inteira. Isso significa a erradicação completa do egoísmo, que é o grande vício da humanidade. Mas aí eu pergunto, como é que eu vou me relacionar com 7 bilhões de pessoas, que é a humanidade inteira? Não tem problema. Eu tenho que treinar com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 10 pessoas na família. Estou treinando. Ou seja, a família é um laboratório. A família é um laboratório e já disse que a família é o cadinho da purificação das almas. E esta purificação nos remete ao esgotamento do egoísmo na face da Terra. Olha, hoje a gente vê uma injustificável agressão à constelação familiar pela imposição do materialismo. Isso é verdade. Procura-se freneticamente bens e riqueza, procura-se freneticamente busca pelo poder. Nós atualmente nos estamos submetendo ao feitiço da tecnologia. As pessoas sentam numa mesa e, em vez de conversarem, ficam manuseando o celular. E a gente percebe uma coisa. Os dogmas arbitrários das religiões medievais, das doutrinas religiosas do passado, é que fomentaram a eclosão do materialismo. As criaturas não aceitam mais esses dogmas que a ciência já tratou de desmistificar. Não acreditam mais neles. E então, como uma alternativa, se atiram no materialismo. Só como exemplo, as pessoas já não acreditam mais que Adão e Eva foi a origem da humanidade. Como é que pode ter sido a origem da humanidade se eles tiveram 3 filhos e os 3 filhos eram homens? Adão, Caim, Abel, Sete. Não aceito mais uma arca em que todos os animais foram lá para dentro. A foca foi lá para dentro, o urso polar estava lá dentro. Não sentido isso. Eles não aceitam mais, ninguém aceita mais isso. E aí nós vamos ver vários grupos de pessoas vitimados pelo materialismo porque não aceitam mais esses dogmas. Alguns grupos se debatem naquela ambição de ter, de poder desfrutar, sempre insatisfeitos, querendo sempre mais. Querendo sempre mais, isso é um vício. Outros se angustiam porque não conseguiram atingir os objetivos. Entram em depressão e muitos ao suicídio. Por um lado, os jovens, em busca de prazer sem qualquer freio, abandonam o lar, mas são incapazes de orientar a sua existência e enfrentar os desafios corretamente. Independentes e deseducados, dando mais importância à astúcia do que à razão, são vítimas fáceis do materialismo. Alguns até procuram, ou não têm um lar seguro, procuram se organizar em tribos.
extremamente arrogantes e agressivas. Os senhores veem isso. Alguns adultos apresentam os primeiros sinais de cansaço, tentando renovar esses programas em favor das satisfações, saem à procura do prazer ao invés da procura da felicidade. Procuram desenfreadamente poder, beleza e riqueza, a tal ponto que se criou, isso veio dos Estados Unidos, a teologia da prosperidade, que diz que a felicidade está no poder, riqueza e beleza. Existe algo mais materialista do que isso? Poder, riqueza e beleza. E por fim, os velhos. Que ficam deprimidos porque vêm tantas possibilidades apresentadas no mundo de hoje que eles não podem mais aproveitar. Consideram o tempo deles perdido. E como exemplo disso, o exemplo mais típico disso, aqueles velhos como eu sabem, existiam aqueles pioneiros e militantes dos movimentos rebeldes dos anos 60, paz e amor. Hoje estão envelhecidos, uns estão arrependidos, outros estão enfermos, outros estão dependendo de drogas. Eles foram devorados pelos vícios. Essas enfermidades que se transformaram em sofrimento. Incontáveis deles não foram nem capazes de formar uma família, mudando de parceiros conforme o vento soprava. Produziram frutos muito amargos, frutos esses que são os próprios filhos, mais insatisfeitos e rebeldes do que eles mesmos foram. Que sociedade é essa? E para não dizer que é só a doutrina espírita que vem resgatar o valor da família, eu vou me deter só um momentinho na psicologia. A psicologia, por sua vez, nos traz uma reflexão muito séria sobre a importância da família. E dizem que a família é um espaço biológico, um espaço psicológico e um espaço social fundamental para o ser humano. E desta forma, a família resgata algumas virtudes. Eu coloquei ali no quadro aquilo que a psicologia nos diz. Contribui para a formação de relações saudáveis, contribui para o amadurecimento psicológico, promove a resiliência emocional, desenvolve habilidades emocionais, promove a compreensão mútua e ajuda a construir a inteligência emocional. A doutrina espírita aceita tudo isso, mas coloca algo além. Contribui ainda para a inteligência espiritual. Então, tem a emocional, a psicológica e a espiritual. E a psicologia não aceita. Bem, todo o comportamento, todo o agrupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Não é assim. Todo agrupamento familiar foi acertado antes da encarnação daquele grupo. E foi acertado com o consentimento de cada uma das pessoas daquele grupo. Isso a gente chama delineamento encarnatório. Deus não joga dados, senhores. Não tem nada ao acaso. A família, não adianta alguém dizer, não, eu caí de paraquedas nessa família. Não caiu de paraquedas. Tu pediste, pelo amor de Deus, para cair dessa família. Eu escolho o lar onde eu vou encarnar. Os parentes aceitam que eu nasça naquela família. Isso é delineamento encarnatório. E é o seguinte, eu tenho que correr um pouquinho, já está no fim. Os pais têm o dever de nortear a sua família. Quando o casal se perde, quando o casal se embaralha, quando o casal tem tremores, tem tsunamis, bom, aí haverá repercussões negativas na família toda.
O eixo está nos pais. E aí os filhos se aglomeram em torno desse eixo. Desajustado o eixo, desajustados os filhos. Ajustado o eixo, ajustados os filhos. E aí tem uma informação importante que os pais não gostam de ouvir. Os pais precisam saber que eles têm a obrigação de educar os filhos. Isso todos sabem. Mas os pais têm uma obrigação adicional. Eles precisam se educar para educar os filhos. Eles aprenderem a educar os filhos. Por quê? Porque os filhos não nascem com manual de instruções. E nós não nascemos sabendo como educar os filhos. E aquela ideia de educar os filhos como os meus pais me educaram é uma perpetuação dos erros de criação. E aquela outra ideia de dizer, bom, eu aprendi batendo cabeça, vou deixar meus filhos batendo cabeça. Isso é negligência. E, senhores, o caráter dos filhos não é herdado. Ele é formado. A criança nasce com um temperamento. E é fácil ver. Tem crianças já de berço que são nervosas, outras são calmas. Tu dá a boneca para uma criança, uma delas pega e coloca no peito, a outra pega e arranca a cabeça. É o temperamento, é a bagagem espiritual da criança. Esse temperamento elas têm. Qual é o papel dos pais? O papel dos pais é ensinar o caráter, a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. E os pais têm mais ou menos 8 a 10 anos para fazer isso. Porque nesse período de 8 a 10 anos, a criança é totalmente sugestionável. Então, é obrigação dos pais colocar o caráter nos filhos. Agora, uma equação matemática. O temperamento que vem na bagagem, mais o caráter que os pais colocam, é igual à nova personalidade da criança. E aí nós temos que saber o seguinte: do nascimento até os mais ou menos 10 anos, os pais têm que ter uma atitude diretiva em relação aos filhos. O filho não tem o direito de dizer não vou comer verdura, não tem o direito de dizer não vou para a escola, não tem o direito de dizer vou sair da mesa agora, não tem esse direito. E os pais não podem dar esse direito, senão é negligência. A partir dos 10 anos, a situação começa a mudar. Então, os pais, dos 10 aos 18 anos, agora já têm que ficar junto dos filhos e orientar os filhos. Agora já não pode dirigir, agora tem que orientar. E tem que orientar. Mesmo que o filho tenha 18 anos de idade, tem que orientar. E acima dos 18, ainda tem uma obrigação. Tem a obrigação de sugerir. Agora, nunca esqueça que as palavras têm um peso, mas o exemplo tem um peso muito maior. E se os senhores não seguirem essa sequência de diretivo, orientativo e sugestivo, vocês não vão estar criando bem seus filhos para a sociedade. E uma prova que os pais têm que se educar para educar os filhos, eu vou dar agora. Vocês seguramente não sabem a importância de certas frases que a gente diz para as crianças. A gente não sabe o que se passa na cabeça de uma criança quando a gente diz uma certa frase. Pare de chorar agora. Ou engole esse choro. O que se passa na cabeça da criança? Se passa que ela tem que ela demonstrar as emoções é errado. Isso é o que se passa na cabeça da criança. Você é sempre tão desastrado. Quebrou o copo de novo. Isso destrói a autoestima da criança. E aos poucos ela vai evitar desafios no futuro. Vejam só que repercussões que tem frases pequenas. Por que tu não é como tua irmã? Olha só, eu estou desenvolvendo
uma rivalidade entre os irmãos e estimulando um sentimento de inferioridade. Isso tudo se passa na cabeça da criança, instintivamente. É claro que a criança não vai verbalizar isso, mas isso se passa na cabeça dela. Ah, você é muito novo para entender isso. Subestimar a capacidade das crianças pode inibir seu desenvolvimento intelectual. Não, depois a criança tem dificuldade na escola e não sabe por quê. Seja um bom menino, faça isso direitinho. Associar a bondade, olhem só isso, associar a bondade com um comportamento pode levar a uma obediência cega, sem raciocínio. Vocês vejam que compromisso que nós temos que saber isso para educar os filhos. Eu não sabia. Estou empregando isso com meus netos. Fique quieto, para de incomodar. Isso significa que ele está sentindo que as opiniões dele não são nada importantes, que ele é um zero à esquerda. Você nunca vai conseguir fazer isso. Não adianta tu tentar. Ele entende que não adianta ele tentar. A confiança dele vai acabar. Essa injeção não vai doer nada. Qual é a injeção que não dói nada? Pelo amor de Deus. Vocês levam 5 anos para adquirir a confiança do filho e 10 segundos para destruir a confiança. Ele nunca mais vai ter confiança em vocês. Claro que a injeção vai doer. Quem é que diz que a injeção não dói? E a gente diz isso. Não exagere, isso aí não foi tão ruim assim. Mentir na tentativa de tornar algo menos desagradável compromete a relação de confiança entre pai e filho. Tudo isso vocês encontram em livros de psicologia. Tudo isso vocês encontram nos livros de psicologia espírita também. Então, não é só o espiritismo que faz uma apologia à família e à criação dos filhos. A psicologia também faz isso. A ciência da psicologia faz isso. A ciência da psicologia só faz algo incompleto, porque não considera que a criança já nasce com um temperamento. Isso eles não consideram porque não consideram vidas anteriores. Mas consideram que o caráter é formado pelos pais. Senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Esse é só o capítulo 1, hein? Capítulo 1 do livro Constelação Familiar. É um puxão de orelhas atrás do outro, do início ao fim do livro. Mas é bom a gente ler esse livro. Divaldo. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, escreveu uma série de livros que eles chamam de série psicológica. E um desses livros da série psicológica é esse, Constelação Familiar. Senhores, essa foi a mensagem da tarde de hoje. Obrigado.